Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje vou estar à conversa com a Catarina Gomes. A Catarina é mãe, psicóloga, terapeuta familiar e de casal, facilitadora de parentalidade consciente e de parentalidade não conjugal. É co-host do podcast Pode Mais Amor. Para além de tudo isto, a Catarina também é uma mulher curiosa e divertida e que facilmente aceita um bom desafio. Sorte a minha! Assim, tive uma parceira para pensar em conjunto sobre quais são as mensagens presentes nos nossos contos tradicionais, como contribuir para o desenvolvimento do nosso sistema de valores, expectativas sobre as relações, enfim, um convite para sair do automático e refletir um pouco sobre o que andamos a contar às nossas crianças e sobre o que nos contaram a nós quando éramos crianças. No final, trouxe uma proposta para podermos viver felizes para sempre. Ou não? Curioso? Curiosa? Fica, vais gostar. Olá, Catarina! Olá, Mafalda! Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada pelo convite. Já andávamos aqui há um tempo a tentar encontrar-nos, não é? E finalmente Sim. conseguimos. Que bom ter-te aqui, Catarina, mesmo muito bom. Olha, hoje eu desafiei-te para virmos falar de histórias. Sim, histórias infantis, não é? Lançaste-me esse desafio e acho que vai ser uma conversa interessante para, se calhar, levar as pessoas a refletirem um bocadinho sobre o que é que se conta às nossas crianças e o impacto que isso pode ter nelas, não é? Exato. E o que tem em nós, não é? As histórias que nós também carregamos em nós. Como adultos. Como adultos, e que às vezes pesam tanto também na forma como vemos a nossa vida, os acontecimentos à nossa volta, as expectativas que criamos, sobretudo nas relações, não é? Eu acho que as relações estão muito pautadas pelas histórias que ouvimos, romanceadas, de como é que as relações funcionam, e portanto a ideia é essa, é de histórias de crianças, mas que têm muito peso em nós, enquanto adultos também. Sim. Boa. Fizemos uma surpresa uma à outra, portanto eu tenho umas histórias pensadas, tu tens outras e não partilhámos quais são, e portanto vai ter também assim, este lado um bocadinho lúdico. Foi um desafio estar a pensar nisto, mas acho que vai ser bom. Boa. Entretanto, antes de irmos para as histórias, eu gostava de ouvir um pouco da tua história. Como é que chegaste? Tu és psicóloga, também terapeuta familiar e de casal. E de casal. Também és facilitadora de parentalidade consciente, também és facilitadora de parentalidade não conjugal e portanto estás assim muito virada para a família, muito virada para estes temas. De onde é que veio este teu interesse, Catarina? Olha, eu costumo dizer que realmente o ser humano sempre me fascinou muito, desde pequenina. E então quando surgiu quando nós estamos no 9º ano, naquela fase de escolher qual é a área que nós vamos e já com alguma perspectiva, eu já aí me direcionei para a psicologia. Portanto, já achava que queria estudar sobre o ser humano, perceber um bocadinho melhor, porque realmente sempre me interessei e me deixou muito curiosa, quer aquele lado mais bom do ser humano, também quer o lado mais sombra e mais escuro, o porquê, não é? E então decidi logo e segui sempre esse caminho. Quando estava a tirar o curso de Psicologia, é que tive conhecimento, ou não é, estive a estudar um pouco mais sobre a intervenção familiar e fez-me mesmo todo o sentido. Pronto, nós também sabemos que se calhar procuramos aquilo que nos pode também fazer falta, portanto, também na busca se calhar de compreender um bocado melhor a minha família e todas as relações que se foram estabelecendo também nela, achei que era o que fazia sentido para mim em termos de intervenção e como ajudar as pessoas. E fui logo tirar a formação da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, portanto mal acabei o curso,
novinha, ainda sem experiência, mas sempre senti que era aquele o caminho. Pronto. E essa formação, então, permite-me ser terapeuta familiar e de casal. Com a maternidade é que surge a questão da parentalidade. Surgiu então outra paixão que foi também baseada nas minhas dificuldades, foi à procura, e encontrei a parentalidade consciente. A parentalidade não conjugal não surge propriamente de dificuldades pessoais, porque eu ainda vivo numa relação, mas pelo meu trabalho, porque eu trabalho num CAFAP, que é um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, e trabalhamos muito com casais, com ex-casais, e achei que, para mim, aquela formação foi assim, tipo, espetacular, no sentido de perceber que iria-me dar muitas ferramentas e compreensão para estas situações. E pronto, realmente fui sempre andando por aqui, pela família, como tu estavas a dizer, porque trabalho agora atualmente, e há 15 anos que trabalho com famílias, e as relações são sempre, e o impacto que as relações têm em nós e que nós temos nos outros, foi sempre algo que me tem acompanhado neste meu percurso profissional. E como é que é agora que não é de agora, é de há 15 anos, não é? Na prática, estando já no campo com as famílias, como é que é para ti estar neste setting, uma vez, isto em contraponto com o que tu imaginavas que era? Sim, pronto, eu também trabalho há uma realidade com a qual eu trabalho que é mais desafiadora, mais difícil, não é? Famílias com muitos desafios, e aí realmente sinto que o nosso trabalho, nós pretendemos muito ir para a intervenção e ser terapêutico, mas às vezes não é o que nós conseguimos fazer. Não é dessa forma que conseguimos ajudar as famílias. Trabalhar com famílias, por exemplo, que me procuram, tem outro impacto, não é? Porque estão mais motivadas, estão de uma forma... E aí sim eu realmente consigo... se calhar era mais aquilo que eu idealizava, no sentido Está mais próximo do está que mais próximo, imaginavas. porque realmente nas pessoas perceberem que as coisas não têm que ser vividas de uma forma tão difícil e tão em esforço. Acho que foi sempre esse a minha intenção como profissional. Sim. Quando estavas a falar das famílias com mais desafios e que não te procuram propriamente, estavas, imagino eu, a falar das famílias que recebes no CAFAP, porque são famílias em princípio mandatadas, não é? Sim, por norma são famílias, a maioria são encaminhadas, elas são todas encaminhadas, mas há pessoas que até podem pedir para ser, Ok. e outras que não. E a maioria não é. E então, nesta parte mais da motivação para a mudança, e perceber e encontrar aquilo que para elas faz sentido e não aquilo que para a entidade fez sentido, às vezes é realmente um desafio perceber que ajudá-las a perceber o que é que podem também tirar de bom dali. Pronto, mas é uma forma de intervenção que nós temos que ter um bocadinho mais de resistência à frustração, porque as coisas não acontecem ou não têm o potencial que nós acharíamos que poderia ter como profissionais. Mas é sempre, acho que a ideia de deixar sempre alguma sementinha que pode depois no futuro vir a ser útil também é importante e é isso que nos faz continuar. Muitas dessas famílias também já estão em processos muito longos, não é? Elas próprias já estão muito desgastadas, também já têm mais dificuldade em confiar também nas instituições, porque muitas delas já passaram por imensas instituições, imensas respostas e não conseguiram encontrar a sua. E depois as outras famílias que te procuram, mais no privado, imagino eu que é no privado que atendes, vêm por iniciativa própria, portanto é completamente diferente, não é? Sim. E estão muito cansadas e algo que eu percebi ao longo deste tempo que trabalho é que realmente nós até vamos
os profissionais, não é, que se formam na área social e humana, era realmente importante fazerem um trabalho também individual, porque é diferente realmente estar do outro lado, e isso faz-nos, se nós passarmos para o outro lado, não é? Se calhar faz-nos também ter outro tipo de compreensão, de abertura, que quando nós nos mantemos deste lado do profissional, se calhar não conseguimos aceder. E esse foi um confronto que eu própria também passei, não é? Portanto, a questão, as famílias, como tu estavas a dizer, não é, que já vêm de muito tempo, também já vêm de processos em que sentem que são muito julgadas. E depois, claro que têm dificuldade em confiar que alguém não o vai fazer. Mas, pelo menos eu e a equipa, nós fomos trabalhando muito isto. Realmente, nós não saímos dessa... Eu acho que quando saímos para fora, não é, do curso, não vimos muito com esta noção. E é muito fácil de cair para a crítica. E então, esta questão do tentarmos ter uma abertura e o não julgamento é algo que tenho vindo a aprimorar e que acho que realmente os profissionais que trabalham nesta área deviam ter mais esta noção e este contacto. Sim, esse trabalho é mesmo muito, muito específico. Também é um tema que nós já temos falado um pouco, não é, Catarina? E a ver se ganhamos balanço também para fazermos aqui uma conversa só exclusivamente sobre isso, e refletirmos, partilharmos alguma experiência e reflexões, a ver se também tratamos disso um dia destes. Sim. Ok. E no curso de Psicologia, que quando estiveste a fazer a tua formação, falavam também da questão das histórias. É que eu tenho ideia que os psicólogos têm assim uma coisa com as histórias e com a representação dos desenhos e isso. Foi abordado no teu curso? Falaram nisso? É assim, muito ao de leve. Realmente depois foi mais até algo que eu me confrontei com a prática, não é? E até mesmo no estágio curricular. No curso fala-se na parte lúdica, muito, pelo menos no meu, não é? Falou-se da questão da ludoterapia, de trabalhar com crianças através dos jogos e muito da representação, e do desenho. As histórias como forma de passar mensagens, lá está, e até de poder facilitar alguma identificação, processos de identificação, né? Por exemplo, trabalhar no luto ou no medo, trabalhar assim questões mais específicas que com idades mais pequeninas ajuda a questão da identificação e de ser algo que não é propriamente com eles, mas é com a história e encontrarem formas de lidar com aquela situação, não é? Por exemplo, com o medo do escuro, da forma como aquele menino daquela história lidou. Ou seja, foi mesmo muito mais nesta perspectiva, não mais no trabalho efetivo terapêutico, mas nesta perspectiva de lidar com algumas situações em específico. Ok. Tu sabes, né? Tu acompanhas também como facilitadora as nossas certificações, sabes que eu adoro usar histórias, uso muito, acho que são altamente poderosas para crianças e para adultos. Têm um poder incrível. E sabes, sinto que é uma coisa muito ancestral em nós, não é? Sinto e sei, nós sabemos, antes de haver a representação da escrita, a informação era passada de geração em geração pelas histórias, não é? As histórias contadas, faladas, até cantadas, e as histórias tinham mesmo muito poder. Passavam essa informação, era uma forma de podermos, da informação ir passando de geração em geração, uma vez que não havia registros escritos. Também era uma forma das pessoas estarem juntas e portanto, também, e hoje em dia também sentimos isso quando estamos a contar as histórias aos nossos filhos, à noite, aquele momento tão especial de conexão, de ligação, até de vinculação. E portanto tem assim, eu acho que com um valor cultural e ancestral em nós muito, muito grande. E depois passava não só essa informação, como valores, rituais. Portanto, junto às histórias vem sempre assim mesmo muita coisa, os mitos, lendas, não é? Assim, que nos iam mantendo assim uma cronologia enquanto espécie e tribos, e enfim. E portanto é assim mesmo muito, muito, muito poder.
também me parece que depois, ao longo do tempo, com as passagens do tempo, foi também sendo um instrumento de passar mais valores, não é? Coisa assim mais. Houve aí uma altura então que, eu não sei se tu conheces, tinhas em pequena as histórias do avôzinho. Não. Eu sou mais, era da Anitta. Era. Eu tinha as histórias do avôzinho, ainda as tenho, e já pensei doá-las porque elas são um bocado arrepiantes, porque são altamente moralistas, aquilo é mesmo creepy, porque são muito, muito moralistas. Por outro lado, tenho muito carinho, que era aquilo que nós tínhamos em casa, não era só, mas aquilo era uma coleção inteira. Um dia eu mostro-te aquilo assim, tem assim mesmo. E portanto também há muitas histórias assim, com esse valor moral bastante pesado nas histórias. Também acho que um efeito interessante das histórias, é por isso que eu também gosto de usar, é que como não fala diretamente das pessoas, não é? Estamos menos defensivos, estamos mais abertos a receber a informação que vem, porque não é sobre mim. Muito embora eu, quando estou a ouvir a história, aquilo é sempre sobre mim. E portanto, acho muito giro, porque é uma porta de entrada para nós, com menos defesas, porque não é diretamente sobre nós. E também para as crianças é super interessante do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, linguístico, né? Aquela capacidade de fazer analogias, de ligar a informação umas às outras. Portanto, as histórias são super ricas, são mesmo muito, muito interessantes. Sim. Eu confesso-te, Mafalda, que quando comecei, não é? Eu tinha 23 anos, e comecei a trabalhar com crianças, e então, realmente, muito insegura, acabava por ver aquilo que me iam transmitindo como sendo algo que era positivo de se trabalhar, não é? Portanto, nós também temos a oportunidade de estar com um profissional, depois acabamos por beber um bocadinho daquilo. E havia coisas que eu às vezes realmente nem questionava, se era válido, se não era, se aquilo era... e quanto às histórias infantis, só quando eu fui mãe é que eu se calhar comecei a perceber o peso de algumas coisas que se contam. Até ali não fazia muito esta reflexão. A partir do momento em que nós estamos a passar alguma coisa, pronto, aos nossos filhos, não é? É que eu comecei a perceber alto, mesmo nos filmes, comecei a perceber, isto é mesmo muito... isto é um filme infantil, e antes isto não me passava um bocado, e acho que, pronto, realmente as histórias, e mesmo as educadoras de infância, não é? Quando partilham, quando contam, não têm mesmo, se calhar, ou não sei se... Porque nós assumimos que isto é bom, que isto é importante, faz parte, lá está, era aquilo que estavas a dizer, faz parte do nosso histórico, não é? Eu, por exemplo, sempre cresci com a minha avó a contar, a minha avó sempre que falava, dizia algum provérbio, ou algum dizer popular, ou, não é? Que também vem carregado de... Imenso. Valores, de mensagens. Então, nós assumimos que aquilo é assim, mas realmente com a mudança que a sociedade vai tendo, será que há histórias que ainda fazem sentido contar desta forma? Sim. Pronto, e acho que, mas realmente só depois de ser mãe é que eu comecei a ter um bocadinho mais de consciência do que as histórias tradicionais passavam, principalmente estas mais tradicionais. Ok. Então, vamos arrancar para as nossas histórias, Catarina? Vamos. Bora lá. Vamos. Olha, nós tínhamos combinado cada uma trazer 3, mas cada uma trouxe 4. Certo. Ok, vamos lá ver se por acaso temos repetições ou não. E depois vamos falando sobre cada uma. Se não der para todas, olha, não faz mal, fica a ideia para depois refletir, está bem? Então, quais foram as que tu trouxeste? Queres que já te diga já todas? Eu gostava. Ok. Ou queres fazer mistério? Não, posso dizer. Olha, eu trouxe o Patinho Feio, a Branca de Neve e os Sete Anões, a Gata Borralheira e os Músicos de Bremen. Ok. Eu também eu trouxe a Cinderela, que é a Gata Borralheira, né? Portanto, temos aqui uma repetição. Trouxe a Pequena Sereia, a Bela e o Monstro e o Pedro e o Lobo.
Pronto, só temos uma repetida até. Só temos... não estamos mal. E também, olha, por acaso até também debrucei-me um bocadinho sobre a Carochinha e o João Ratão, que também era uma história também muito... muito gira. Sim, boa. Pronto, e aqui eu gostava de falar contigo sobre cada uma delas e fazemos aqui uma reflexão conjunta sobre o que é que as mensagens que podem estar subliminares à história e o que é que pode estar a querer passar. E depois, no final, queria depois fazer-te um desafio em relação ao impacto dessa história. Está bem? Está bem, Ok, vamos ver. Bora lá. Então, vamos começar pela tua, primeira. Olha, porque isto lá está, é inevitável nós também não irmos à nossa história pessoal. Então, realmente, queria começar com o Patinho Feio. Ok. Porque foi a história que eu acho que mais me marcou e que mais me condicionou como criança e jovem e adulta. Fazemos só um resumo da história, não vá por acaso... Em princípio são histórias muito conhecidas, mas não vá alguém ou não se lembrar bem, ou assim. Assim, muito resumidamente, a história do Patinho Feio. Pronto, o Patinho Feio nasce com um conjunto de outros irmãos e logo se percebe que ele é diferente. Pronto, a mãe e os outros irmãos andam sempre, e sempre que eles passam, não é? Porque os patinhos andam todos assim seguidos, as pessoas comentavam que aquele, porque é que era tão feia, porque é que tinha nascido assim. Depois o patinho acaba por querer sair daquele sítio, porque sente que não pertence ali, e segue o caminho até que realmente descobre um grupo que o aceita e que o acolhe. E ele descobre que afinal até era um cisne e não um pato. E depois conseguiu encontrar o seu grupo e encontrou e ficou feliz e pronto, basicamente é isso. Exato. Ok. Assim, em termos de mensagens, lá está, fala aqui um bocadinho da diferença e a diferença como sendo algo que é feio, não é? Portanto a diferença é feia, pelo menos quando nós lemos assim, não é? Porque ele é diferente e quando é diferente é logo a feio, portanto utiliza-se logo esta palavra. E isto pode realmente levar-nos a associar a diferença a algo que não é bonito. E à procura de sermos um bocadinho todos iguais, ou à procura para nos integrarmos em algum grupo ou em algum contexto, que temos que ter uma série de requisitos. Quando depois estava agora a reler, não é, a história, porque isto foi uma história que me marcou muito, porque lá está, a ideia de que depois, para ser aceite, ele teve que se transformar num cisne. Ou ele só passou a ser aceite e só encontrou o seu lugar depois transformando-se num cisne. E esta ideia de beleza, se calhar associada aqui a este animal também. Quando reli agora, houve algo que, por exemplo, a mim, enquanto criança, nunca me tinha ficado e que agora em adulta até achei uma mensagem, até algo positiva no meio da história, que é: ele não se estava a sentir bem e foi procurar um lugar onde se sentisse bem. Portanto, não se deixou ficar naquele sítio onde se sentia mal e foi procurar outro sítio. Pronto, esta mensagem até é positiva no sentido que nós não nos podemos resignar e aceitar estarmos-nos a sentir mal. Mas realmente acho que é uma história que traz aqui um bocado este peso da beleza e da diferença. Sim, e da necessidade de nos sentirmos integrados também e sentirmos iguais aos nossos pares, não é? Sim. Acho super curioso essa história. Também foi uma das que pensei, sinceramente, também me ocorreu essa história. Acho que o peso da beleza e o que foste buscar da diferença é ser feia, não é? Portanto, para seres bonita tens que ser igual aos outros. É assim, uma mensagem das mais básicas que ali aparece assim de chofre e até um bocado chocante, não é? Porque no meio daquilo
porque os outros patinhos são todos amarelinhos, não é? Todos do mesmo tamanho, todos amarelinhos. Ele é assim um bocado mais corpulento que os outros, é esbranquiçado, acinzentado, tem assim... Sim, tem um pescoço diferente. Exato, tem um andar, é todo ele diferente. E os comentários todos que vêm dali é sempre do és feio, do patinho feio, é feio. É verdade, ele sai, não é? Mas ele sai sozinho. Sim. E fica sozinho durante uma série de tempo. E o que eu acho que depois é o potencial da história, que pode ser interessante, e ver o que tu achas, Catarina, que é este pato, que afinal não era um pato, se ficasse naquele meio onde estava, por muito belo que fosse, nunca seria visto como belo, não é? Ao contrário, quando mudou de sítio, a beleza dele era reconhecida como beleza, não é? Quando, pronto, ele afasta-se, fica sozinho, passa por uma série de... Depois as histórias variam um bocadinho aí no percurso do animal. E depois é quando finalmente é recebido por um bando de cisnes e que dizem que ele é lindíssimo e ele não consegue acreditar que é assim tão bonito, não era? Até que eles insistem para olhar para o espelho da água, para o reflexo da água e ver quão belo é. E só aí é que ele depois consegue ver que de facto se transformou no caminho e naquela trajetória toda se transformou. Eu fico a pensar que se ele fosse cisne, se tivesse crescido, ele era cisne, se tivesse crescido junto à sua mãe e aos seus irmãos, se mesmo tornando-se num cisne depois tão bonito, se alguma vez conseguiriam ver a beleza dele, não é? Sim, isso, e lá está, nós realmente se calhar então procurarmos um contexto onde nos possam ver como nós somos, mas ele depois também encontrou um grupo que também não deixava de ser igual, não é? Também eram ali todos iguais. Exato. Portanto, voltou, ok, foi aceito num grupo, mas eles também eram todos, eram um bando, eram todos iguais. Mas eu acho que esta história traz-nos muito este peso da beleza física, não é? Da beleza exterior, que depois, que eu acho que a nossa geração se calhar condicionou, não sei se as gerações de agora são tão presas a este, ou pelo menos os mais pequeninos, são tão presas a este ideal. Porque eu acho que, por exemplo, eu lembro-me que nós, quando éramos mais jovens, havia muito a questão dos grupos e nós andávamos todos muito iguais. E agora isto não se vê tanto, vê-se mais diferenças, vê-se mais... E tu já não és propriamente excluído por seres diferente. Mas este culto da beleza física, eu acho que acaba por, se calhar, não é, inconscientemente, depois isto vem muito preso a nós, não é? Fica muito vincado. E conseguirmos dissociar a beleza de como somos, não é? Que somos muito mais do que isto, depois torna-se muito difícil como adultos. Sim. Pois, de facto, também eu quero apontar este patinho feio era só o seu aspecto físico, de facto, não há momento nenhum em que seja questionado mais nada, não é? Como é que se alimenta, o que é que come, porque na verdade até há bastantes semelhanças entre um cisne e um pato, até há bastantes semelhanças, mas só se apontava para aquilo que era diferente e que é, como tu dizes, só o aspecto físico, só a parte exterior, como o animal se apresentava e como era. Sim. Yeah. Ok. Eu a mim tenho noção que isto me condicionou bastante. Foi a história que se calhar mais me condicionou como criança. Porque tu te lembravas... Como é que te lembravas da história? Se fosse assim numa frase, era o quê? Porque lá está, eu sentia que era o patinho feio e estava sempre a querer transformar-me em cisne, mas sempre numa perspectiva, se calhar, da beleza exterior. Então era muito este peso. Patinho feio transforma-se em cisne, patinho feio que se transforma em cisne. Mas na busca de uma beleza, de um ideal de beleza, que se calhar, pronto, eu achava que não era o meu, não é? Ou que eu não estava, mas sei que cresci, foi uma imagem, uma mensagem que me marcou muito de criança e adolescente, esteve sempre muito presente, sem, se calhar,
sem ter grande noção, não é? Mas voltei meio a lembrava-me assim disto. Okay. Tu comentaste alguma vez com os teus pais ou com professores ou educadores que a história te Os fazia meus sentido? pais, lembro-me que sim. E pronto, com os meus pares e assim, com os meus amigos, acabava por verbalizar. Com professores, acho que não. Acho que não. Sim. Pode ser giro fazer isso também com os miúdos, não é? Porque às vezes nós achamos que a história, quando estamos a contar, é evidente que a mensagem é tal e pode não ser assim, não é? Eu, por exemplo, lembro-me que em criança não pensava nela exatamente como tu estás a descrever que sentias e pensavas na história. Eu pensava sempre como, afinal, isto de ser bonito é muito relativo, afinal, isto de ser bonito depende de quem nos vê, não é? Porque quando é a mãe pata vê-me feio, quando é os outros cisnes vêem-me lindo. E, portanto, eu não sentia bem esse peso e sentia mais isso, que é ok. Para alguns serei sempre patinho feio, para outros serei sempre cisne. Eu lembro mesmo em criança pensar nisso com mais abertura um bocadinho do que tu estás a sentir. Embora agora ouvir-te, consigo perfeitamente sentir esse peso e pensar, pois, visto Mas assim... já viste a diferença que a interpretação depois pode ter, o impacto que... Pois é. A tua interpretação é muito mais saudável e se calhar muito mais integradora do que a interpretação que eu fiz, por exemplo, a esta história, lá está. Também não sei se antes fazia tanto isto que agora também se desconstrói mais as histórias. E se calhar antes contava-se, assumia-se. Exato. Não era? Se calhar contavam a história e cada um ficava com a sua interpretação. Acho que agora os profissionais trabalham as histórias de outra forma. Pronto, depois também depende um bocado da sensibilidade de cada um e do conhecimento de cada um. Mas acho que esta desconstrução tem vindo a ser feita e pronto, mas lá está, aí também pode acabar sempre por ser condicionadora porque também depende da interpretação da própria pessoa que está a contar. Boa. Ok, muito giro. E também é um belo convite, não é? Para quando partilhamos histórias com as nossas crianças, levar um bocadinho mais longe e tentar perceber o que é que para elas, como é que interpretaram, o que é que para elas aquilo quer dizer. Repara, mesmo se cada um assistir, embora as crianças são muito sugestionáveis, não é? É fácil depois de um dizer o que é que interpretou, é mais fácil as outras crianças também irem um bocadinho atrás. Sim. Mas pronto, mesmo assim pode haver vozes dissonantes e que tragam conteúdos diferentes, pode ser bem giro. E mesmo repensar mais tarde, porque provavelmente não se conta a história do patinho feio na adolescência, mas pode ser uma história bem interessante se visitar nesse período da vida, não é? Muito, muito giro, muito fixe. Ok, outra história. Queres agora uma minha? Como é que vamos fazer? Vamos intercalando? Sim, se calhar. Então, olha, uma que eu escrevi, embora eu escrevi não foi bem pela ordem que pensei. A primeira que eu pensei foi da Bela e do Monstro. E que eu também acho que é uma história, estou contigo, as coisas têm quase sempre a ver connosco também, não é? E acho que é uma história que me levou a criar, levou entre outras coisas, mas contribuiu massivamente para criar a expectativa de que quando amamos muito alguém é possível transformar esse alguém. E portanto, portanto, a Bela, a história da Bela, não é? A Bela, as histórias variam um bocadinho, há várias versões, mas basicamente é uma rapariga cujo pai, numa viagem, acaba por cometer uma imprudência e mexer ali no jardim, num jardim que não devia, para colher uma flor. E o dono do jardim e do castelo onde o jardim pertencia agarra-o que era um monstro, não é? E fica e ameaça-o que lhe vai fazer mal, a menos que ele vá então levar a flor à sua filha, mas depois a filha tem que vir como pagamento, basicamente, de ele ter mexido ali no jardim e colhido flores. E a filha tem que ficar a viver com ele. Pronto. E depois eles no meio o castelo é enorme, o monstro é muito evitante, é frio, é distante, é representado como feio e grotesco, como maus modos e tal,
e a rapariga é toda é bonita, é delicada, é Dócil. singela, é dócil, é paciente, não é? Enfim. Uhum. E com o tempo vão se apaixonando um pelo outro, de tal maneira que se apaixonam que às tantas o monstro vira um príncipe. E afinal era um encantamento que o tinha tornado monstro, mas com o amor vira um príncipe. E eu acho que esta história pesa imenso em nós, enquanto mulheres, mas também julgo que aos homens, não é? Nós, como mulheres, com a ideia de que se dermos muito amor, o monstro vai se transformar. E, portanto, se ele não se transformou ainda é porque ainda não demos amor suficiente e, portanto, a insuficiência e a falta de paciência não dá. Tem que ser mais paciência, mais amor, mais paciência. E se ele não se está a transformar, então és mesmo tu que não estás a dar o amor certo, nem na dose certa. E para os homens também essa ideia de que parte da sua parte que gostam menos em si será transformada quando vier uma mulher que os ama o suficiente. E, portanto, eu só faço coisas que gosto menos, coisas que os outros aprovam menos, porque nunca fui bem aceito nem bem amado. Porque quando for, deixo de ter estas coisas em mim. E eu acho que isto pesa imenso nas relações que nós hoje adultos temos e no que esperamos das relações. E esta tendência que algumas pessoas têm de esperar resolver as partes de si através das relações, não é? E através do outro, mais do que através da relação, é através do outro, através do amor que o outro deposita em mim, eu vou poder transformar. E eu acho que isto é um peso enorme e uma distorção também muito grande daquilo que é o potencial das relações, não é? Claro que as relações têm um potencial transformador, é indiscutível. Claro que o amor é super importante, o amor é muito importante para nos conseguirmos também transformar, modificar, é verdade. Mas o amor não pode, ou dificilmente acredito que seja, sobretudo veiculado de fora para dentro, é de outra pessoa para mim, não é? O mote da transformação. E eu acho que há muito isto, há mesmo muito isto, e que nos leva às vezes a ficar demasiado tempo em relações que não funcionam, porque na esperança daquele balde de amor que chega a acontecer. Sim. Também acho que há ali uma parte da história, não é? Que ela até apaixona-se por ele enquanto monstro. Sim, exato. E aí a mensagem até, porque ela apaixonou-se por ele como ele era. Lá está, mais bruto, e acabou por conseguir encontrar pontos de conexão e apaixonou-se, e é aquela noção que também teve muito enraizada, que era que, lá está, quando nós amamos muito, até o feio parece belo. E nós acabamos por, realmente aquela pessoa para nós passa a ser bonita e passa a ser... e aí distancia um bocadinho da beleza física. Quando ele se transforma em príncipe, é que volta à noção da beleza também externa. Porque enquanto ele era um monstro, né, era a questão da beleza interna que ela conseguiu encontrar nele. E depois volta também a beleza... Sim, é como o prémio, não é? O prémio é, afinal, ficas com um príncipe bonito, porque conseguiste amar um monstro. Sim, não precisas de ficar com o monstro. Exato. Sim. Também há ali uns detalhes que eu acho um bocado distorcidos, estás a ver? E creepies também, no sentido que, ok, ela apaixona-se por ele como monstro, é verdade, mas depois, a cada passo de intimidade que vão dando, ela vai modificando, não é? Às tantas consegue que ele começa a comer com os talheres, em vez de comer diretamente do prato, com a boca ao prato, não é? Depois, quando dão mais um passinho, consegue convencê-lo a vestir-se não sei como. Depois consegue convencê-lo a dançar. Não, isso por um lado é a aproximação do mundo de um ao mundo do outro, não é? Tu vais-te apropriando também dos meus hábitos e vamos nos aproximando um do outro, ok? Por um lado é isso, mas em momento nenhum se vê ela a tornar-se um bocadinho mais monstra, não é? Vê-se só ele a ir ficando cada vez mais parecido com o mundo dela. E aí eu acho que começa outra vez a resvalar a boa intenção de podermos gostar de alguém que é menos bonito fisicamente ou que tem hábitos muito diferentes dos nossos. Sim, e acho que sem querer, não é? Fica muito presente, porque as mulheres se calhar têm mais esta expectativa
que lá está, que era que tu estavas a dizer, se eu me mantiver, se eu mostrar, eu vou conseguir que ele mude. E isto é mais uma crença, se calhar, feminina, não tanto dos homens, e que se pode levar efetivamente a perpetuar-nos em relações que não nos estão a trazer nada de bom, mas nós estamos sempre ali presas a essa ideia, que vamos conseguir mudar aquela pessoa. É. Eu acho que, do ponto de vista dos homens, é mais eu posso ser melhor no dia que me amares o suficiente, se me compreenderes bem, se me aceitares bem, eu vou ser melhor. Não é? As coisas que eu faço menos boas, ou menos, que geram menos confiança em mim, que geram mais sobressalto no meu comportamento, o que for, que seja as dificuldades daquele homem na relação com uma parceira, ou com um parceiro, imagino que, não sei. Pronto, olha, agora estava sempre a pensar em casais heterossexuais, no imaginário era o que estava, mas pronto, à espera que a outra pessoa e o amor da outra pessoa me transforme, e que aí sim, quando me amares o suficiente, eu vou conseguir estar bem e estar no meu melhor. E vou-me aceitar melhor. Exato. É uma pressão grande, sim, para a relação. Eu fiquei com esta, para mim, esta história representa isto, que é, se amar o suficiente, o outro vai se transformar. E para ti, ficou, como é que tinhas assim a súmula ou a moral desta história para ti? Pois eu sempre liguei um pouco mais à questão da beleza interior. Ok. Apesar, lá está, pela a forma como eu interpretava, ou como eu fui sempre vendo a história, era nesse sentido. Nunca tinha parado, se calhar, para pensar naquilo que tu trouxeste, que é ele foi-se transformando, ou seja, isto até é validar esta noção de que se eu me mantiver, ele vai mudar. Yeah. Isto é tão longe do que é a realidade, não é, Catarina? Pois é. Sim, nós depois crescemos com estas crenças e depois vamos para as relações assim e não é nada assim. Sim. Eu no acompanhamento dos pais que se estão a separar, não é? Muitas vezes percebo, e na conversa depois no seguimento, sobretudo lá está, como tu dizes, com as mulheres, há muito este síndrome da bela e do monstro, e às vezes inclusive chega a perguntar, tantas percebendo que a pessoa andou apaixonada por o potencial do outro, não estava apaixonada pelo que o outro Sim, era. por aquilo Eu que sei nós que aquilo podia ser, exato. Achávamos que a pessoa podia se tornar. Exato. Porque se ele conseguisse isto, ia ser extraordinário. Porque se superasse isto, ia ser, tínhamos de ter uma relação fabulosa. O único problema é este e este. Se ele conseguisse. E então nunca estavam propriamente, não é nunca, mas a sensação que dá é que a paixão foi pelo potencial da pessoa, pela imagem da pessoa e não pelo que aquela pessoa era naquele momento. Sim. Ok, outra. Então, vamos para a Gata Borralheira? Porque Bora. eu fui mesmo, é a Cinderela, mas o nome assim mais tradicional é mesmo a Gata Borralheira. Uhum. Pronto, então um bocadinho a história. Temos uma menina que vive com o pai, que perdeu a mãe, e que o pai teve outra relação e que a mulher com quem ele está veio com 2 filhas. As histórias também variam o número de irmãs, mas pronto, basicamente. E depois o pai acaba por falecer e a menina fica com a madrasta e com as 2 irmãs, meias irmãs. E passa a ser como empregada delas. Tem que fazer tudo na casa, é maltratada pela madrasta e pelas irmãs, e depois há então um baile no castelo em que o príncipe vai escolher a sua noiva, e a Cinderela acaba por conseguir fazer o vestido, mas a madrasta não a deixa ir. Surge a fada madrinha, que a transforma numa princesa, mas ela tem o tempo contado. Vai à festa, o príncipe acaba por se apaixonar por aquela princesa, mas quando o tempo está a acabar, ela corre para vir embora e deixou o sapato para o príncipe.
e depois ele anda à procura dela. Anda à procura dela, da princesa que o pé cabe naquele sapato. E depois, apesar dos esforços da madrasta e das irmãs dele não chegar à Cinderela, ele chega e acaba por descobrir quem é aquela menina e casam-se e são felizes para sempre. Para sempre, pois, claro. E então, pronto, esta história também, se calhar já mais como, não é, agora olhar um bocado para ela, nós conseguimos perceber a personificação da madrasta como sendo uma personagem que é sempre má, pronto, e nesta história então obriga a menina a fazer tudo na casa, não é? A trabalhar, e o que esta menina passava o dia a fazer era as limpezas, era as arrumações, era a ter tudo direito, portanto, se calhar incute um bocadinho esta noção de que as mulheres são capazes de fazer tudo e têm que estar sempre a limpar a casa e sempre a arrumar e sempre a ter tudo direito. As meias-irmãs que a tratavam mal, pelo menos na história, por exemplo, que eu agora reli, também eram feias. Também são sempre... A questão da maldade aqui é sempre atribuído também, mas o feio e mau. O feio é mau, não é? Depois a ideia de que lá está, ela é salva por quem? Por um príncipe belo, lá, não é? Que a vem retirar daquele contexto, que a vem tirar dali, e depois o peso do viver felizes para sempre. Pronto, que eu acho que esse aí está presente em quase todas as histórias e é um fim que muito limitador, não é? Pronto, e então acho que só o nome, por exemplo, a começar pelo nome do Gata Borralheira, não é? Que é sendo uma menina mais simples, humilde, era uma gata borralheira, algo depreciativo, e só quando ela se transforma pela fada é que ela fica a ser a Cinderela, é que ela passa a ser bonita, uma princesa, não é? Mais uma vez a noção de que se tem que mudar para ser aceito e para ser considerado bonito. Pronto, mas acho que esta história está mesmo muito... Lá está, é engraçado que para as raparigas se calhar traz muito mais mensagens neste sentido que a mim eu liguei um bocadinho a esta questão da organização da casa também, que passava muito por ela, mas depois também nunca tinha parado para pensar na pressão que causa aos rapazes realmente, que são os salvadores também, que vêm sempre para salvar. Exato. E salvar também... quem, não é? As gatas borralheiras, as pessoas que estão a ser vítimas da sua história, que são incapazes, que estão impotentes, que estão fechadas num sítio, forçadas, não é? Sempre assim, com esta carga toda. Para os rapazes também, nós também associamos algumas destas histórias, se calhar mais às meninas, não é? Que são mais fascinadas por este mundo das princesas e assim. Mas realmente para o homem, para o rapaz, não é? Que nasce, também depois, mesmo em criança, acredito que isto depois vai passando, que é a ideia de que, pronto, tu que és homem, então é porque vens-nos salvar, vens-nos tirar de alguma... E eles também, não sei, não é? Se crescem com esta noção. Mas realmente acho que esta história é uma história que, lá está, é daquelas histórias que nós se calhar não questionamos muito, porque está na nossa fantasia, no nosso inconsciente, mas bem aqui cheinha de mensagens. De mensagens, de preconceitos, não é? E de crenças muito limitadoras. Olha, como sabes, eu tenho só filhos rapazes e posso dizer que sim, que estas histórias pesam nos rapazes. Se calhar por isso é que eu também estou sempre a ver também este lado dos rapazes. Sim. Porque sim, pesa neles e de alguma forma eles também, alguns partilham comigo e têm partilhado e também refletimos sobre isso, deste peso que também os rapazes sentem. E é tão interessante porque esta coisa da Cinderela, de que se tiveres um momento, tens uma... A mim pesava muito esta coisa de... Esta história pesa a ideia de que há uma magia qualquer, portanto, há uma magia, e por magia tu de repente tens um atributo completamente diferente e a tua beleza não é que já lá não estivesse, mas
fica sobressai, fica exposta e finalmente podes ir para o castelo, para o reino, tens acesso a coisas que nunca antes tinhas, mas que estás sempre com a espada em cima da cabeça, porque à meia-noite, como tu dizias, aquilo tem um tempo contado, não é? E então é quase como se cada vez que aparecemos belas e lindas e extraordinárias e num mundo que não é nosso, conta só com uns segundos, porque a seguir vais ter que sair dali, alguém vai descobrir a tua verdade, não é? E tens que sair dali a correr. A mim pesava-me por isto, que é, ai se descobrem, não é? Mas, ai se descobrem que eu não sou bem aquilo, ai se descobrem que não sou assim tão bonita, ai se descobrem que só me arranjei, ai se descobrem que afinal vivo ali numa cave, não é? Para mim era sempre mais este o pânico da descoberta, não é? E que lá está, que depois só é revelado, como estavas a dizer, quando aparece o príncipe. Então e a gata borralheira passa mesmo a ser uma princesa, mas foi preciso o príncipe descobri-la, procurá-la, descobri-la. Também esta mensagem de que se nós ficarmos a fazer os nossos afazeres, as nossas obrigações, há de vir alguém encontrar-nos, não é? Há de vir alguém... Epá, isto é absolutamente tenebroso, é assim mesmo pesado. A minha era muito o peso realmente desta questão da magia que tu estavas a falar, que vem a fada, não é? E que resolve tudo. E acho que isto perpetua a ideia da espera, não é? De nós nos deixarmos ficar. E algo, alguém vem e consegue dar aqui a volta. Acho que realmente fica muito, se calhar mesmo muito preso ali no nosso inconsciente, e depois como adultas acabamos por nem questionar e ficamos à espera. Yeah. Sim, esse da espera também, não é? Estás a dizer isso e até sinto assim o coração ficar um bocado pesado da espera, de fazer uma coisa. É mesmo. Sim. Olha, já temos então 3 histórias, não é? Falámos da pequena, da Bela e do Monstro, do Patinho Feio e da Cinderela. Olha, então se calhar podemos ficar nestas para eu te lançar um desafio. Ok. Isto, já temos aqui um tempo bem interessante e acho que também já se percebeu qual é a ideia da história e de refletir sobre a história. Portanto, quem nos estiver a ouvir pode pegar também nas suas histórias de infância e tentar agora fazer uma reflexão dentro deste género, procurar o que é que isto pode representar, que mensagens estão aqui, o que é que eu sentia quando ouvia estas histórias, o que é que eu ia dizendo a mim própria através dessas histórias. E nós deixámos aqui algumas ideias: a Pequena Sereia, o Pedro e o Lobo. Tu deixaste também os músicos, a Carochinha, os músicos e a Branca de Neve. A Branca de Neve, essa também tem muita coisa assim. Tem. E portanto fazerem esta reflexão, não é? Procurar ali um bocado. Eu agora fiquei curiosa, como é que fizeste isso com a da Branca de Neve? A Branca de Neve. A Branca de Neve dá muito pano para mangas. Dá, não dá? Dá. Pronto, também fui à madrasta, também fui aqui a competição entre as mulheres, a inveja pela beleza, não é? Que traz muito esta noção de que eu tenho que ser mais bela. O matar e o livrar-nos de alguém para resolver um problema é uma mensagem que está ali naquele, não é? Porque o caçador leva a Branca de Neve para matar, eu não sei se quando nós somos crianças como é que nós realmente interpretamos aquilo, mas a história é mesmo muito, não é? Eu para resolver um problema com alguém, a solução é aniquilar aquela pessoa, é livrar-me daquela pessoa para resolver um problema que às vezes nem é um problema. O facto também de realmente ela ter encontrado uma casa e o que é que ela fez primeiro foi deixá-la toda limpa, arrumadinha. A questão dos 7 anões, que por exemplo foi uma coisa que eu agora a pensar, a questão da personificação de uma característica. Todos eles tinham uma característica e aquela noção que nós somos, eles até os nomes deles são as características. É uma coisa mesmo muito que eu se calhar, lá está, nunca tinha parado para pensar nisto, mas que depois fica muito, se calhar nós somos somos um comportamento, comportamento, comportamento. Não era preguiçoso, eu agora não sei. Sim, era, mas eles têm, pronto. Era o atchim, era assim, tinha tudo a ver com um comportamento, e eles eram aquilo. Cada um era uma... Pronto, depois também a questão da fruta como sendo algo associado a algo mau,
porque ela come a maçã e a maçã é que a mata. Depois lá está, mais uma vez, é salva por quem? Por um príncipe encantado pela sua beleza. Ele nem precisou de a conhecer, ela estava a dormir, não precisou de a conhecer, não precisou de falar com ela, nada, bastou vê-la. E lá está, é a forma como o amor é retratado, né? Que nem é preciso conhecer uma pessoa, não é preciso sair com ela, estás com ela, falar, nada, apaixonas-te assim. A questão do amor à primeira vista, depois se calhar fica muito sem querermos, não é? Depois também estamos sempre à espera disso. O milagre vai acontecer, eu vou sair, vou encontrar uma pessoa e vou-me apaixonar logo e a pessoa vai-se logo apaixonar por mim, que não é algo que tem que ser construído ou que tem que ser não é, nutrido. Pois uma coisa fácil, uma coisa muito fácil. Pronto, e o Felizes para Sempre, que nós já falamos, não é? Pronto, também. exato. Isso é comum a todos. Mas esta história realmente também está aqui muito carregadinha de mensagens e é uma história que nós todos ouvimos muitas vezes, não é? Se calhar, agora não sei. Sim. Mas... Olha, sabes qual é que me estava a surgir agora, que também, à luz deste tipo de observação que estamos a fazer agora e desta reflexão, a do Pinóquio. Da mentira. Da mentira e de um filho que é feita pelo pai, é que o esculpe, né? Vai ser esculpido pelo pai e depois se for muito bonzinho é que se torna num menino de verdade, porque senão vai ser sempre só um filho de pau. Enfim, pronto, é mesmo bom irmos visitar estas histórias e fazer assim estas Por acaso reflexões. acho que este desafio, não é, que tu lançaste, e acho que as pessoas realmente se antes de lerem aos filhos, lerem primeiro, porque realmente as histórias no nosso imaginário tiveram, não é? Tiveram um sentido, e se calhar realmente agora podem não fazer sentido, podem não, apesar de serem histórias tradicionais e que nós associamos à nossa infância, não é? Agora também são criadas outras, e naquela altura isto foi criado e não sei com que sentido, com que objetivo, mas agora se calhar com o conhecimento que temos e podemos fazer outras opções. Exato, é isso. E também às vezes, se tivermos muito aquele pudor de, olha, mas eu acho importante os meus filhos conhecerem histórias tradicionais, porque depois vão surgindo alguns comentários, ou vão surgindo nos textos também das escolas algumas referências a esses contos, e por uma questão de cultura geral é bom que eles saibam. Sim, e podem saber a história, como ela é, e podem também depois fazer esta reflexão com os filhos. Que é, olha, sabes, eu quando era pequena ouvi esta história e fazia-me lembrar disto, fazia-me sentir isto, e partilhar também com eles o que a história representava para nós. E ir vendo junto deles o que é que representa para eles. E depois há outras que se calhar é mesmo de não se contar e pronto. e evitar isso. Olha, a minha proposta, Catarina, e porque eu sei que tu alinhas em propostas, era, então nós fizemos esta análise dos textos e das histórias sempre na relação com o outro, né? Então e se olhássemos para estas histórias na relação connosco próprios? Isto é, por exemplo, o patinho feio, em vez de ser eu nasci um patinho o patinho nasceu junto de outros patinhos e que era diferente dos outros patinhos, tenho partes de mim. Nós não somos um só, né? Nós somos um só, mas entre nós há muita coisa a acontecer e somos várias versões de nós mesmos, ou somos o todo dessas várias partes, não é? Não sou só eu que me sinto assim multipessoa, não é, Catarina? Por favor, diz-me que tu também. Somos muitas pessoas, depois temos não é? Aqui dentro, não é? Pronto, ok. E então, em vez de estarmos a contar a história na relação com o exterior, ser tudo no interior. Então, e se parte de mim, que é um bocado dissonante das outras partes todas, e que é um bocado diferente das outras partes todas e que vai querendo coisas diferentes das outras todas, se eu estarei a tratá-lo como sendo o patinho feio e a querer rejeitar essa parte de mim? E o que é que aconteceria à luz desta hipótese? Não é? Imagina. Então, sim, se eu a aceitasse, é isso? Se eu a aceitasse, em vez de achar que é feio, né? Se em vez de achar que é feio, se eu achar só, olha, é diferente do resto das outras partes. Ok, mas esta parte é o que é. Mas está aqui também é importante. E deixar ver o que é que acontece, não é? Será que também cresceria dali um cisne? Será que eu também ia gostar dessa parte que eu tendo a achar que é feia e tendo a não querer mostrá-la?
e a deixar-se expressar-se, será que ia descobrir a beleza dessa minha parte? Como é que Sim. eu posso integrá-la no resto das outras partes? Vou à procura de mais partes? Será que isto é... Né? Uhum. Sim, é interessante, Fica realmente. diferente. Já fica. Não deixa de levar para a procura de transformação, ou seja, e não da questão da gente aceitar como ela é, por exemplo, se calhar, mas acaba por ser mais, se calhar, mais saudável olhar para a história dessa forma, não é? Que todos nós temos várias partes e em vez de a rejeitar, de a acolher e de tentar perceber porque é que ela está ali, porque é que ela surgiu. Que contributo é que pode dar, não é? Porque é que está aqui, porque é que está aqui nesta ninhada, não é? Porque é que aqui veio de surgir. Olha, a minha parte assim feia, a minha parte de patinho feio, acho que, olha que engraçado, ia-te dizer assim, a minha parte de patinho feio é a minha parte que se zanga muito. E depois, isto era o que eu tinha pensado para te dizer, e conforme ia-te a dizer, surgiu assim, a minha parte de patinho feio é a minha parte que se vitimiza. E que eu não permito que ela se vitimize, tipo... e foi agora quando te ia dizer pronto, olha, essa é a minha parte do patinho feio, né? Aquela que rejeito, que não é igual às outras, porque a que se zanga no fundo até é mais igual do que esta. Eu tenho tendência a olhar para a agressividade também, posso ser para a questão de ser mais bruta ou quando sou mais... acho que é a minha parte mais de patinho feio, mas é curioso que tenho vindo a trabalhar a aceitação desse meu lado também, portanto, e descobrir porque é que efetivamente ele está ali e até consegui já ver coisas mais bonitas, não é? Entre aspas, desse lado. É. Mas é tão mais Sim, potenciador, não sim. é? Sim, Olha, sim. se pensarmos na Bela e no Monstro, é a mesma coisa, não é? Qual é a parte de nós que é assim bem feia, que nós não queremos que ninguém veja, que está escondida no castelo? Qual é aquela parte que achamos que ninguém vai conseguir amar, não é? Que ninguém vai conseguir gostar dela e se a descobrem têm medo e fogem dela. Sim, o nosso lado mais sombra. Exato. Então, e se a nossa outra parte, mais luminosa, mais amigável, mais ternurenta, mais amorosa, conseguir olhar para esse nosso lado e em vez de estarmos à procura que outros nos amem, incluindo essa nossa parte, conseguirmos nós amar essa parte em nós. Nós também reconhecermos o que é que ela precisa, não é? E conseguirmos mostrar mais compreensão com esse lado, porque no fundo o monstro também precisava era de aceitação também, de que o vissem. Exato, exato. De ser gostado como é, não é? Sem ter que se transformar. Isso também é aquele grande paradoxo da transformação, não é? Nós só podemos transformar quando aceitamos as nós coisas somos como mesmo. são, não é? E nesse sentido pode ser super bonito, não é? De conseguirmos amar aquela parte de nós que temos mesmo muito medo que ninguém vá amar, mas nós também não estamos a amar. Também não estamos a amar. Isso faz-me lembrar aquela parte da Cinderela, que vão-nos descobrir a qualquer momento. Porque essa outra parte está ali bem escondidinha e a qualquer momento aquilo vai cair o pano e vão saber que eu tenho este lado horroroso. Sim. E que agora sim ninguém vai mais gostar de mim. Sim, é mais interessante olhar para a história dessa forma. Mas e na Cinderela realmente o que é que como é que nós conseguíamos olhar? Lá está, é também a questão de nós voltar à questão dos dois lados. Sim, sim. Olha, era não ter fugido. O que é que acontecia se a Cinderela não tivesse fugido só porque perdeu aquele aspecto? Né? Afinal, Sim. o príncipe ficou com o sapato e foi à procura. Será que logo naquele momento, se ela não tivesse fugido e tivesse logo ficado ali? Não é? Será que Sim. é isso? Porque é que nós também fugimos quando não estamos no nosso melhor? Porque é que se calhar também nos escondemos quando não estamos no nosso melhor? Porque é que ficamos à espera também que alguém nos venha tirar do nosso sítio lá escondido, do nosso buraquinho feio e sujo que andamos sempre a querer limpar e que aquilo não há meio estar limpo e arrumado e que... Sim. Não é? Sim, nunca tinha olhado para as histórias como
para uma só personagem, não é? No fundo é isso que tu estás a propor. Em Boa, vez de exato. estarmos aqui na relação com outras pessoas, aquilo é o que se passa dentro de nós. Yeah. E se as histórias for sempre, o personagem é sempre o mesmo, é tudo sempre... Uhum. Sim. Acaba por se calhar traz outras mensagens, não é? Mas da forma como elas nos são contadas é sempre para potenciar a relação com os outros, não é? Nunca é para potenciar a relação connosco. Consigo próprio. Mas porque lá será? está, por exemplo, aí a Branca de Neve já faz muito mais sentido, lá está. Nós temos muita coisa dentro de nós, muitas características, uns trabalham no duro, outros são mais doces e mais, não é? Tínhamos Sim. aqui outra potencialidade. Não é? Também às vezes temos tendência também a olhar para comportamentos nossos como se aquilo fosse parte da nossa identidade e não é forçosamente assim. Uhum. Não é? Ou achar que, ou de facto a não querer ver a bruxa que ali está e só queremos ver a rainha e não nos atrevemos a ver a bruxa que ali está, porque também temos medo dela, porque também queremos acreditar que é alguém de bem, não é? Então gostas da proposta, Catarina? Gosto. Vou pensar, na próxima vez que ler assim uma história, vou procurar fazer isso. Em vez de serem várias personagens, ser só uma. É isso, não é? É isso mesmo. Então, e se isto fosse sempre tudo sobre a mesma pessoa? Nós somos isto tudo. Sim. Nós somos isso tudo, não é? Somos a Bela Adormecida, somos o príncipe, na verdade também somos a madrasta e também somos as irmãs, também somos a fada que consegue fazer e transformar coisas menos bonitas em coisas lindíssimas, também somos isso tudo. Sim. Sim, é muito interessante, Mafalda, acho que sim. Que bom, Catarina, falar contigo sobre isto, mesmo fixe, e partilhar esta ideia. Sim. Obrigada também. Acho que é muito interessante pensar-se nisto, porque se calhar as pessoas não têm mesmo noção do impacto que isto tem, não é? E se isto for desconstruído e se calhar olhado de outra maneira, até pode ou poderá trazer, não é, mensagens importantes, porque marcam muito o desenvolvimento de uma criança. Exato. Mesmo o desenvolvimento da sua própria personalidade, da sua própria... os valores que ela segue, que a orientam. Exato. Isso também podemos deixar aqui o desafio a quem nos estiver a ouvir, não é? Que é pensar quais foram as histórias que me marcaram mais, e em que termos, não é só, olha, o que marcou muito foi a história do Patinho Feio. Não, um pouco como tu fizeste, não é? Que marcou-me por isto, não é? E conseguir nomear, conseguir pôr em frase um resumo bem curtinho de qual foi o impacto. E perceber como é que isso foi condicionando ou moldando as suas decisões, as suas respostas, as suas escolhas, exato. E agora, olhando de outra forma, como é que pode tornar isto mais útil para si, se integrar dentro de si naquilo que são as suas várias partes. Sim. Tão bom, Catarina, obrigada. Obrigada. Gostei muito de estar a conversar contigo. Eu também, obrigada.